o Ministério da Saúde está a trabalhar e eu tenho dito que o Ministério da Saúde em Angola é um dos melhores ministérios da saúde que temos em África. Os governantes deste país não são patriotas. Se fossem patriotas, poderiam ter implementado o sistema de saúde com capacidade de resolver o problema do cidadão. Sim. E essa doença, tal como a Covid, ataca fundamentalmente os pobres. Começo logo pelo primeiro tema da semana, que tem estado a mexer com o tecido social. Nos últimos dias, Angola está a viver o surto de cólera por falta, neste caso, de produtos para o tratamento da água, para da água que é consumida à população. Quer dizer que toda Angola está a jorrar água nas torneiras, água bruta. Começo logo com o Dr. Mabanza Kambaka. Dr. Mabanza, hoje o MPLA reuniu e também tratou sobre a água e também o conflito que se está a ecoar no leste da República Democrática do Congo. O presidente João Lourenço reuniu o Bureau Político. Como é que olha para esta preocupação do presidente João Lourenço? Bom, penso que é uma preocupação do partido, característica do partido, passa o pleonasmo. Eu quero dizer o seguinte: o partido MPLA, quando se trata de questões de resolver o problema do povo, ou pelo menos de tratar da saúde pública, tem sido um partido da frente, não é? Porque os problemas do povo é para serem prioritários. E é neste sentido que, portanto, o seu encontro, a sua reunião, se debateu entre os demais temas, sobretudo a questão ligada à cólera, que agora vai assolando alguns municípios de Luanda e Colibengo, e também sobre a questão, não é, do conflito aqui na nossa região, sobretudo a questão que o M23 está a causar, o problema que o M23, o movimento 23 de março está a causar na República Democrática do Congo. Primeiro dizer que a cólera é uma doença, não é, que como outras podem de qualquer forma causar determinados desconfortos sociais, como está agora a causar, e sendo o MPLA um partido de massa, primeiro, e porque também um partido de esquerda, que tem os seus fundamentos, não é, na valorização do povo, não seria o contrário se não fosse essa sua conduta de poder chamar uma reunião, convocar uma reunião como que de emergência para tratar de prevenção e ainda de tratamento dessa enfermidade. Penso que o caríssimo jornalista acompanhou como exemplo, não é? No momento em que tínhamos coronavírus, o MPLA foi sempre daqueles partidos africanos que esteve em frente para enfrentar esta epidemia, e vimos que em Angola a epidemia foi severamente combatida, de tal modo que fomos classificados como um dos países que melhor enfrentou a epidemia e que melhor também teve técnicas e métodos eficientes que puderam, de certa forma, evitar que a epidemia pudesse se alastrar. Então, com essa experiência de prevenção que o nosso Ministério da Saúde tem, e tendo em conta ainda outras situações de saúde pública que nós viemos vivendo no passado, penso que desta vez o país está preparado para mais uma vez enfrentar
e prevenir esta enfermidade que se avizinha, se não mesmo que já está conosco, porque em alguns municípios é uma realidade, é um facto. Temos casos a serem registrados no dia a dia, mas que aqui apelamos à calma, no sentido de que o Ministério da Saúde está a trabalhar, e eu tenho dito que o Ministério da Saúde em Angola é um dos melhores ministérios da saúde que temos em África, e, no entanto, é um problema que, de certa forma, poderá ser evitado, ok? É nesse sentido. Agora, já para terminar, também Angola, como sabe, senhor, caríssimo jornalista, é um país que, no concerto das nações, tem sido visto como um dos países promissores, no sentido de que é um país que vela sempre pela segurança da região, não é? Da SADC, sobretudo. E tendo em conta que na República Democrática do Congo há aí um movimento que é um movimento conhecido como Movimento 23 de M23, que é 23 de março, que tem tirado o sono dos populares no leste da região do Congo. No entanto, para nós os angolanos, e porque também temos vindo a encabeçar as conversações entre Ruanda, República Democrática do Congo, bem como as milícias que vão graçando o seu ar de armamentos e lutas, somos então chamados para que tenhamos alguma opinião. Tanto é que a coisa de 1 ou 2 dias... Depois eu volto já assim, doutor Mabanza. Doutor Damião, como é que olha para a preocupação do presidente João Lourenço? A cólera está a ceifar várias vidas em Angola. O presidente João Lourenço reuniu hoje o Biro Político e também está a analisar o processo de reconciliação, sobretudo no Congo Democrático. M23 ocupou Goma. Bom, primeiro, muito obrigado. De facto, a preocupação do João Lourenço enquanto Presidente da República é este. Digamos assim, um dos problemas que este governo tem é aquilo que nós analisamos quando estivemos a atribuir as notas às figuras do ano, quando falamos do Ministério, sobre o Ministério da Saúde e na pessoa da ministra. Um dos problemas que nós temos, e eu disse aqui e volto aqui a reafirmar, infelizmente nós estamos bem nas infraestruturas, mas humanamente, quando se fala sobre a técnica, infelizmente nós estamos a pecar. Estamos a pecar, eu vou me justificar. Em saúde, é bom a saúde preventiva do que curativa. O que é que provoca cólera? Precisamos entender isso. Este é o foco principal. Não se compreende um país onde a água não é a água que é o líquido precioso. E este governo não dá água de qualidade para este povo. O lixo não é possível. Eu estou a dizer, esta é uma realidade, sobretudo a questão do Cacoaco. Cacoaco e outros municípios. Como é possível a água em que nós consumimos não está em condições? O lixo está aí como nós tivéssemos um governo. Agora que a doença está a ceifar muitas vidas no Cacoaco. Eu fui para o Cacoaco a semana passada, tive um parente que teve problema de cólera, inclusive perdemos este parente. É difícil. Precisamos de saúde preventiva. Precisamos nos prevenir do que curarmos. Eu dizia, quando visitei uma zona, a Zona da Paz, no Calemba 2, tivemos que sensibilizar a população, eu dizia, não temos condições nesses hospitais, não há condições, portanto precisamos nos prevenir, porque se tivermos a cólera vão nos abandonar. Hoje, se formos aí no hospital para marcar consulta, vão nos entregar uma receita. Por quê? Porque não há condições nesses hospitais. Vamos nos prevenir do que tratarmos. É este. A água, não temos qualidade. A água que nós estamos consumindo não há qualidade como tal. O lixo está à beira das nossas casas, inclusive onde estamos a buscar a água. Agora,
Se o Dr. Mabanza está a nos dizer aqui, e está mesmo a mentir o país, Dr. Mabanza, disse que o MPLA é o partido que está preocupado com a situação do povo. Não é isso. Ainda tirou referência sobre a cólera. A cólera esteve em todo o país. É o coronavírus. Nenhuma província dentro desse país esteve isento sobre a cólera. É pura mentira. O outro sim. O Dr. Mabanza está afirmando que o Ministério da Saúde o Ministério da Saúde de Angola é melhor ministério, ou seja, é melhor ministério a nível da África. Isso não é verdade. Não. E eu reprovo isso, Dr. Mabanza. Sabe por quê? Até os teus patrões que vivem aí mesmo, lá no Bureau Político, quando estão doentes, vão para a África do Sul para serem tratados. Então, se nós temos o ministério mais isso não é verdade. O doutor tem que dizer, olha, no mês X, deixa eu terminar. Hoje, as pessoas que continuam a saquear o país, quando têm dor de cabeça, vão para fora do país. Não são tratadas aqui. Também são da UNITA. Não. Eu conheço deputados da UNITA. Queres que eu cite o nome de uma pessoa que eu vi ontem a viajar? O fato de vocês não implementarem aqui um sistema de saúde com capacidade de atender as nossas preocupações, enquanto eu estiver doente, vou ter que curar. Não, é falta de patriotismo. Ok, ao vosso lado. Aí acertou. Os militantes da UNITA não têm... Não. Eles vão fora se curar. Um momento. Deixa eu terminar. Na abertura do programa... E o Dr. Mabanza disse muito bem, e fico feliz quando fala sobre a questão de patriotismo. Os governantes deste país não são patriotas. Se fossem patriotas, poderiam ter implementado o sistema de saúde com capacidade de resolver o problema do cidadão. Sim. É mesmo vergonhoso, meu caro. Um país como Angola, morrer a pessoa através de cólera. É vergonhoso. Hoje, no século XXI. Não é possível. E o Dr. Mabanza pode investigar quais são os elementos que provocam a questão de cólera. Vais entender. É má qualidade de água. O lixo. É vergonhoso. Portanto, sobre a sobre M23. M23 é assim. Infelizmente, quem escolheu João Lourenço para mediar isso aqui tem dedo podre. É esta linguagem que vou usar. Não é possível alguém que não consiga reconciliar o país como tal, o seu adversário político não lhe recebe para lhe ouvir, não tem acesso à imprensa nacional, vai mediar um conflito. Adversário político infelizmente, que fosse as câmeras. Infelizmente, meu caro, nesse momento, tá falando que nem o João Lourenço tem capacidade, nem o perfil não, mas de articular o doutor Samacova deixa terminar. Já disse que o estamos a tratar algo muito sério. Audiências. Meu caro, o João Lourenço, nesse momento, não articula mais nas causas. Acha que o presidente é que deve procurar os presidentes dos partidos da oposição? O João Lourenço sempre fugiu do debate com a CJ. Não. Pode perceber isso. Outro sim. É um erro estratégico colocar o João Lourenço para mediar conflito. Ele é conflituoso. Como é que vai mediar um conflito? Ok, doutor Mabanza, não é possível. Assim, vamos ainda ao Antônio Caebo, jurista e politólogo. Antônio Caebo, como é que olha para esta preocupação do presidente João Lourenço quando reúne o Bureau Político para analisar a situação, a tensão na República Democrática do Congo e a questão da cólera em Angola que está a alastrar-se em todo o país? Obrigado, caro jornalista. Na verdade, é uma preocupação legítima, uma vez que trata-se do titular do Poder Executivo, não é? E as questões de gestão do Estado são, prima facie, de responsabilidade do próprio presidente. Então, nessa perspectiva, enquanto titular do Poder Executivo, é uma medida acertada. Porém, quando se fala de cólera, caro jornalista, a cólera é uma doença da sujeira. Quando se fala de cólera, desculpa estar a dizer isso aos microfones, mas é de facto assim. Quando se diz que há cólera num determinado país ou numa determinada região, significa que essas pessoas vivem no lixo. Significa que há o sistema de saneamento básico degradado. Significa que há condimentos necessários para as pessoas a um curto prazo de tempo morrerem mesmo. Por quê? Por conta das questões da deterioração das questões sociais. Então, nós aqui em África, e muito particularmente em Angola, temos uma política que a Shirley Mbembe chamou de necropolítica, não é? É uma política de decidir quem vive e quem morre.
porque essa doença, tal como a Covid, ataca fundamentalmente os pobres, não é uma doença de ricos. Então, o Estado vai fazer a gestão de quem pode viver e quem pode morrer. É uma má notícia para nós, em pleno século XXI, um dos países com maiores índices de crescimento do globo, não é? Um dos países com os maiores indicadores em termos de cérebros técnicos de recursos humanos, ou seja, em termos de número de recursos humanos ou quadros qualificados. É triste termos ainda que confrontar com a questão de cólera, porque pelo simples facto de que trata-se de uma doença de sujeira, significa que alimentam-se mal, significa que vivem mal, vivem no lixo, e portanto só temos que levar as mãos à cabeça com mais essa, que agora até já estão a falar em endemia, não é? E o Executivo mostra-se incapaz, porque as medidas preventivas não surtiram efeito. O Estado agora, temos estado a acompanhar a inauguração de grandes unidades hospitalares. Eu tenho dito que o país não precisa de hospitais, precisamos de um sistema de saúde que funciona. Não adianta a gente ter infraestruturas de grande gabarito, enquanto há uma forma inumana de tratamento das pessoas. A falta de seringa, ou seja, falta absolutamente tudo. Portanto, eu creio que se calhar há pessoas que nos governam, onde estudaram, havia poucas infraestruturas hospitalares, ou se haviam, eram de um tamanho reduzido, e entendem que criarem hospitais de grande envergadura darão solução nas questões de saúde. Portanto, essa situação vai agudizando-se, os números não mentem, dia após dia o número de casos vão multiplicando-se, e a tendência será assim, porque por conta dessa política da necropolítica, saber quem vive e quem morre. Relativamente à questão da República Democrática do Congo, claro, Angola, do ponto de vista geoestratégico e geopolítico, e por conta do nosso histórico de lutas e de guerra e de conflito armado, granjeamos um grande espaço, projetamos muito bem a nossa imagem a partir dos anos 2000 até mais ou menos 2016, 2017. Tivemos um grande prestígio internacional. Tanto é assim que a maior parte dos líderes, sobretudo da região austral, vinham permanentemente a Angola a pedir conselho para a resolução dos grandes conflitos. Mas, de um tempo a essa parte, a gente tem vindo a perder influência. Perdemos tanta influência na região austral, sobretudo, que hoje somos incapazes, por exemplo, de mediar e de facto, não é uma pessoa mais indicada, não é o nosso presidente, porque em geopolítica fala-se muito em potencializar, maximizar as nossas potencialidades e minimizar as nossas vulnerabilidades. Nesse momento, a República Democrática do Congo tem mais de, se não estou em erro, 100 milhões de habitantes. E se esse fenômeno, se essa questão do conflito continuar a progredir como está, nós não teremos capacidade de controle das nossas fronteiras, porque elas estão vulneráveis há já algum tempo sobre o olhar sereno de quem nos governa. Portanto, nesse preciso momento, se o M23 não encontrasse uma solução pacífica, porque estou de acordo que o João Lourenço não é uma peça fundamental para mediar esse conflito, porque nós vivemos, estamos a perder influência, estamos a perder muita influência, pelo menos na região austral. Por exemplo, se tivemos, há algum tempo atrás, José Eduardo dos Santos convidou, porque o M23 não é novo. Tanto é que é 23, porque representa já um tempo, desde 2013, que foram expulsos com as forças, com apoio de Angola, não é? 2013, Angola apoiou com envio de tropas, com as Forças Armadas da República do Congo e com as Nações Unidas. Conseguiram expulsar o M23 daquela região. E Paul Kagame veio em Angola, visitou inúmeras vezes, falou diretamente com o presidente anterior, não é? E a região estava estável. Mas nós estamos
numa posição estratégica. O nosso país está numa posição que pode influenciar tanto o norte quanto o sul e quanto o leste. Mas, de um tempo a essa parte, a nossa política tem estado mais visada internamente, mas também de forma errônea. Portanto, eu creio que todo o esforço, nesse momento, deve ser feito e quem deve resolver essa situação, deve se envolver outros atores. Entendemos que a União Africana, a União Europeia, assim como dão atenção aos conflitos do leste europeu, deviam também perceber, porque só até o momento já foram mais de 8 milhões de pessoas a deslocarem-se, a correrem-se das balas e, portanto, é uma situação periclitante que essa população está a viver. Okay. Obrigado. Doutor Mabanza Kambaka, os seus oponentes, neste caso, afirmam que o presidente João Lourenço não é a pessoa indicada para mediar o conflito no leste da República Democrática do Congo. O doutor Damião disse porque o presidente João Lourenço não consegue mediar o conflito interno, não é? Apontou o dedo ao presidente Adalberto da Costa Júnior, ao engenheiro Adalberto da Costa Júnior, que nunca foi recebido para um debate com o presidente João Lourenço. E também há uma questão que não se cala. Quando o Dr. Mabanza fala de que a Angola, ou o Ministério da Saúde, é um dos melhores em África. A questão é, um país que realiza operações robóticas, as pessoas morrem de cólera, doutor? Muito bem, caríssimo jornalista, é uma pergunta muito bem colocada. Primeiro, gostava de dizer o seguinte: os meus colegas, tanto o Dr. Damião, assim como o Dr. Antônio Caebo, eu diria que estão a emitir opiniões um tanto quanto equivocadas, no sentido de que não é verdade que não seja ideal que o nosso presidente, o presidente João Lourenço, presidente angolano, que até o ano passado, em 2024, foi agraciado com o prêmio de campeão da paz, e isto por uma instituição competentemente considerável africana. Portanto, penso que os meus colegas, primeiro é que eles não estão a emitir essas opiniões tendo em conta a lógica, ou seja, estão a guiar-se por emoções. Não. Por quê? Porque se fossem opiniões o João Lourenço não é a pessoa, não é a pessoa certa para mediar o conflito. Doutor, isso é sério. Doutor, isso é sério. Permita-me que eu fui educado a ouvir as pessoas a dizer, e depois seria a minha vez. Mas é assim, a verdade é a seguinte: as opiniões dos meus colegas não são opiniões para serem levadas a sério, primeiro. Por quê? Porque ninguém mesmo vai levar a sério, porque ninguém concorda com ele. O que o doutor está a falar é que só pode levar a sério. A diplomacia angolana é uma das melhores diplomacias africanas. Okay? Aliás, do mundo mesmo, ok? Aliás, e nós temos vindo a visitar. Vamos te dar corrida na rua. Tivemos visita de um presidente em exercício de funções dos Estados Unidos, que é um país potente do ponto de vista estratégico. Penso que o meu colega, o politólogo, o Dr. Caebo, consegue me compreender o que digo agora. Primeiro, segundo, terceiro, nós estamos a mediar o conflito. Mediar quer dizer, estamos a fazer com que a República Democrática do Congo, o movimento do 23 de março e o Ruanda estejam em acordo com o cessar definitivo da guerra. Agora, nós também precisamos compreender e precisamos dizer isto às pessoas que estão a nos ouvir e ver, que numa conversa, num diálogo, se ainda não há a última decisão, pode haver essas fricções, as fricções podem continuar. Quantas vezes nós vimos, por exemplo, numa tentativa de cessar fogo, lá no campo de batalha, as tropas ainda estão em confronto. Nesse momento, estamos a falar, por exemplo, e eu busco isso só para um exemplo. Há um cessar-fogo em curso
entre as Forças Armadas israelenses e o grupo terrorista Hamas. considerado Hamas. Mas os confrontos entre as tropas israelenses e Hamas quase que não param, estão sempre, enfim, em vigor. Isso não significa que o acordo esteja parado, está em vigor e estamos a ver trocas de reféns e prisioneiros. Ora, não significa que haja alguma frieza ou alguma incapacidade de Angola no processo de reconciliação ou no processo do diálogo entre a República Democrática do Congo vezes o M23 e Ruanda. Portanto, isso não significa... Aliás, um politólogo podia perceber melhor essa questão, que é muito normal isso acontecer. Agora, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Dizer que o nosso presidente não é capaz para mediar o conflito não é verdadeira essa afirmação. E é uma afirmação atentatória, não tem lógica de ser. Agora, outra situação. Quando eu falo que o Ministério da Saúde é um dos melhores ministérios de África, eu estou a dizer que é um ministério que atende às situações de forma imediata e está preocupado com a solução, com a saúde pública. Veja lá o que aconteceu. Hoje, quanto tempo o surto da cólera começou? É agora. E temos reuniões e penso que temos vindo a verificar, por exemplo, os relatórios do Ministério da Educação, aliás, da Saúde. É um ministério que está sempre preocupado. É verdade que a cólera é um surto, não é, que necessariamente se enquadra no âmbito, por exemplo, no âmbito da falta de higiene, mas também não podemos dizer que quem está à falta de higiene é o Estado. Não é essa a percepção que os meus colegas estão aqui a querer mostrar. O que está falhado, doutor Mabani? Pode ter havido alguma falha, não é? Na questão ligada ao tratamento devido, não é, das águas que as populações têm consumido, talvez inclusive do tratamento do saneamento, básico. O secretário de Estado do Ministério do Ministério da Energia e Águas disse que não há dinheiro ou não havia dinheiro na altura da conferência de imprensa para compra de tratamento do produto para tratar a água. Por isso é que a água está a sair assim de uma forma bruta nas torneiras. Veja que estamos diante de uma situação em que o Estado... O país realiza numa situação em que robótica é bilionária, doutor. Sim, estamos diante de uma situação em que o Estado sai para dizer à população, para justificar à população, ao povo, por que uma situação ocorreu, um erro ocorreu, um lapso ocorreu. E os meus colegas simplesmente se dedicam a atacar esse Estado que até inclusive reconhece, não é, por que estamos diante desse surto. Quer dizer, estamos a ver pessoas que não querem ajudar. Okay? São pessoas que querem apenas atacar, criticar, sem apresentar sugestões. Eu aqui desafio os meus colegas de painel que apresentem sugestões, por exemplo. Por quê? Porque estamos diante de um Estado que está a reconhecer que faltam medidas para tal e que, por isso, estamos a ter agora sucessivas reuniões para tratar esse problema. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. O importante é que o Estado está preocupado, a situação vai ser depois de levar muitas vidas. Não, muitas vidas não é bem assim. Não tens dados quantas pessoas estão a morrer. Estamos a falar de uma doença. Não tem dados quantas pessoas estão a morrer. Estamos a falar e para vocês fiquem alegres para isso? Não, ninguém fica alegre. Não façam isso. Não. Os meus sentimentos de pesar às famílias induzidas. Se o Estado fica alegre para as pessoas estão a morrer, sob esta epidemia. Doutor Damião, faz favor. Não, queria só terminar. Vou só já terminar. É o seguinte, nós temos que ver que o Estado está a tratar esse problema tendo em conta as condições que tem. Porque assim, os meus colegas aqui vão querer comparar
Angola e Estados Unidos ou Angola e França. Não é assim que se compara. Portanto, nós estamos a falar de um país africano que está num sistema de subdesenvolvimento. Não. Tu afirmou estamos em via de melhor ministério a nível de África. Nós estamos, não, é claro, Sim. no nosso nível, ao nosso Não, nível. não. Ao nosso nível. Não. Tem que interpretar Não, doutor, esta afirmação não. tendo em conta Não. o contexto Não. em que nos encontramos, ok? Não. Portanto, nós temos que tratar os nossos problemas tendo em conta as condições que nós temos, ok? Portanto, o jornalista, o caríssimo escrivão, se tem 2 pães para tratar da fome dos seus filhos em casa, tem que fazer tendo em conta esses 2 pães. Ou eu estou a mentir? Não é assim que deve ser? Ou então você vai dizer que, olha, tenho aqui 2 pães e, portanto, só vou dar às 2 pessoas e as outras 2 ficam assim. Não, tens que dividir, tendo em conta o número de pessoas que tem ali. É nesse O sentido. presidente João Lourenço disse hoje é o dia que se comemora pela primeira vez o Dia da Paz e Reconciliação de África, assinalado pela primeira vez hoje, 31 de janeiro de 2025. O presidente João Lourenço insta os governos africanos a mobilizarem-se para a conquista da paz e sensibilizarem a segurança a nível do continente. Dr. Mabanza, Dr. Damião, disse a bom tom que o presidente João Lourenço não é a pessoa certa para mediar o conflito na República Democrática do Congo. Por quê? Bom, eu volto a reafirmar e reitero as minhas palavras. O presidente João Lourenço não é a pessoa, porque não tem moral neste momento, não tem moral para mediar a conflitos do leste do Congo Democrático. Eu disse, não é a pessoa ideal. Por quê? Não é possível. Alguém que está mediando, ele tem que ter moral. Tem que ter moral. O que é que falta? Ok. Se com seus adversários políticos internamente você não tem paz, como é possível você vai mediar um conflito? Porque isso tem que ter dentro de nós, tem que haver moral. Ok, vou mediar, porque como é que eu estou internamente? Eu tenho que estar bem. Então, se você tem um adversário, desde 2019, que ele foi eleito como presidente do maior partido da oposição, não é verdade? Que nunca passou nenhuma entrevista. Estamos a falar da Rádio Nacional, estamos a falar da TPA, não é possível. Que tipo de moral você vai ter? Ok. O outro sim, Dr. Mabanza. Não é possível. Mas calma ainda. Estamos aqui a dizer, estamos a dizer o seguinte. Doutor, o seu presidente é tímido. Estamos a dizer o seguinte. Nunca pediu audiências o meu presidente é melhor do que o seu presidente em todos os aspectos. Em todos os aspectos é bonito, expressa bem e articula bem. Em todos os aspectos. Mas é fraco, ok, deixa eu dizer. Sentido de nenhum momento, um dia tenta uma coisa. Ok, não me atrapalha, deixa eu terminar, não me atrapalha, deixa eu dizer. O que estou a lhe dizer, ok. Estava a dizer aqui, tu aprendeu a ouvir mais do que falar. Agora estás a me cortar, infelizmente. O que estou a dizer? Estamos a falar da cólera. Estamos a dizer, é uma doença vergonhosa. Lá na nossa terra, antigamente, quando se aperceber que numa família tratava-se de reia, estás a perceber? É vergonhoso. Tem que se entender o que está se passando nessa família. E para um país como Angola, não podemos aceitar isso. Infelizmente, para o outro lado do MPLA, para eles é normal, as pessoas estão a morrer, para eles é normal. E nós não vamos aqui aplaudirmos enquanto nossos irmãos estão a morrer. Nenhum momento nós vamos aceitar isso. Precisamos criticar e para depois definirmos quais são os caminhos que precisamos seguir. Agora, está-nos a dizer que posso desafiar os meus companheiros para trazerem soluções. Saúde preventiva. Sugestões. Saúde preventiva. É o caminho. Saúde preventiva. Enquanto continuar, alguém ainda tem dor de cabeça, vai ao hospital, estão a dizer, volta dia seguinte, não estamos a ajudar. Não estamos a ajudar. Enquanto continuamos a viver com lixo, não é possível isso. Saúde preventiva. Bom, eu queria trazer aqui outros exemplos, mas é preciso evitar isso. Porque, na verdade, houve um momento que as pessoas, um outro contexto, que estou aqui a me referir, que nós tínhamos saúde preventiva. Essas doenças é impossível a aparecer. Isso é que? Negligência. Isso é que? Traduzir aqui, incompetência, incapacidade desse governo resolver o problema do angolano. 3. Só está preocupado em roubar, não é verdade? Em roubar e ver o povo angolano a morrer. É este. Portanto, sobre a África,
Isso estamos aqui a dizer. Nós somos africanos. Ok, parabéns, eu acho que comemorou-se mais uma data. Para nós os africanos, não é só emitir um comunicado. Isso cada um de nós, enquanto africano, tem que refletir. O que é que eu sou? O que é que eu fui? O que é que nós pretendemos? Eu continuo a dizer que o africano tem que se reencontrar-se. Por quê? Essas culturas ocidentais que estamos a receber, isso também está a querer nos desviar num certo ponto que não é ideal. O africano tem que rebuscar a sua matriz de ser africano. Bom, eu não sou contra, mas eu digo mesmo aqui, não sou contra. Mas as nossas manas, nós mesmos, aplicar a unhas, eu não sei, será que essa cultura é mesmo do africano? Eu acho que os líderes africanos é preciso se reencontrar para rebuscar a matriz africana. É este o nosso sentido. Agora, o presidente emitiu um comunicado, ok, mas do ponto de vista do cumprimento rigorosamente, é isso que queremos. Sobretudo os próprios líderes. Se continuarmos aqui, presidente, deixa eu terminar, se continuarmos aqui, um presidente africano que está no poder há mais de 20 anos, precisamos nos rever também. A democracia. Será que realmente estamos a implementar a democracia? Mas eu acho que este é o caminho que os líderes africanos... Deixa eu terminar. Meu caro Dr. Mabanza, estamos a falar de África. Eu acho que não percebeu bem, enquanto a questão que se colocou. Tá bom, mas o presidente emitiu o comunicado a pedir aos líderes africanos, estamos a analisar enquanto africano, eu disse enquanto africano. Não achas que em África há presidentes que já estão há mais de 20 anos no poder? Não achas isso? Tu achas que é normal? É este África que queremos construir? Voltando para a cólera, o que é que o governo deve fazer para acabar com este mal que está a assolar e a ceifar vidas em todo o país, ou melhor, nas províncias, sobretudo, que a cólera já atingiu? Bom, neste momento, enquanto o surto já aconteceu, estamos a viver, o que nós vamos fazer agora é atacarmos rigorosamente para terminarmos. Um dos caminhos é haver condições suficientes, sem colocarmos espírito de desviar mais outros fundos, para ver se que terminamos com essa situação da cólera. Por quê? Depois disso, estamos a orientar, estamos a pedir a este governo, precisamos combater sim. Quando terminar, precisamos de saúde preventiva. Com muita seriedade. É possível em Angola? Com muita seriedade, porque não é possível hoje. É possível em Angola termos uma saúde preventiva? Bom, com este governo que não é sério, não vai ser possível. Mas nós, enquanto cidadãos, estamos a pedir, é isso que eu disse, nós tivemos uma campanha de sensibilização às populações, que mesmo com a nossa dificuldade em conseguirmos uma garrafa, 1 litro de lexívia, mas temos aquela lexívia que custa 50, 100 kwanzas, que precisamos com muita rigorosidade ferver a nossa água, porque este governo, se nós nos negligenciarmos, vamos acabar todos nós. Então, como ele quer que nós vamos morrer todos, então nós precisamos nos alertar. Vamos ferver a água mesmo com a nossa dificuldade. Precisamos ferver a água, precisamos desinfetar a água para lavar as frutas, para lavar as verduras. Portanto, é este caminho, mas cumprir rigorosamente lá em casa. Os meninos, quando saem à rua, quando regressarem, devem lavar as mãos. É este a saúde preventiva, que este governo nunca conseguiu implementar. Antônio Caebo, no pleno século XXI, ainda a medida para a proteção é usar a lexívia. É o melhor caminho? Bom, antes mesmo de responder à questão, eu gostava de fazer uma chega rápida nas palavras do Dr. Damião. Claro, quando diz que os nossos comentários não são para ser levados em conta, isso é um reflexo... Mabanza Kambaka, que é jurista e militante do MPLA. Isso é um reflexo, não é? E sendo mesmo militante do MPLA, é um reflexo, não é, do que se passa internamente no partido. Nós somos jovens e fico triste um jovem como ele dizer que não é para ser levado a sério. Todos nós temos opiniões e as nossas opiniões valem o que valem, mas essa resistência de ouvir o contraditório, essa resistência de ouvir o outro é que tem tornado o nosso país, a rampa de desenvolvimento do nosso país muito escorregadio. Portanto, as nossas opiniões valem o que valem, então esse discurso de tornar periférico os argumentos dos outros, acho que para o nosso debate vai perder a urbanidade. Então eu gostava de apelar ao doutor que respeita a opinião dos outros, não é?
porque é o meu modo de pensar, se calhar é o modo de pensar do doutor, e também tens a tua forma de pensar, mas não pode haver resistência em ouvir e perceber o outro. Portanto, relativamente à cólera, eu reitero, nós vivemos no lixo. O presidente devia ter vergonha, não é? De vir à praça pública, convocar uma reunião a nível do seu próprio partido para debater uma questão que tem a ver com a sujeira, tem a ver com a deficiência do Estado. O Estado nós estamos há quase meio século de governação do MPLA, não é? Mas as questões básicas, em direito até chamam mínimo existencial. O povo não tem. O povo não tem os mínimos condimentos necessários, não é? Para se alimentar, para sobreviver. O povo angolano, eu tenho dito, é um povo heróico, é um povo que Deus está sempre a observar, porque nós temos todas as condições para morrermos. Porque o que o Estado oferece-nos, sobretudo as questões de infraestruturas, é precária. A nossa Constituição é muito clara. Artigo 28, o número 1, diz que, sobre a questão dos direitos econômicos, sociais e culturais, o Estado deve, e está mesmo assim, deve adotar medidas e outras iniciativas legislativas com vista à persecução efetiva dos direitos econômicos, sociais e culturais. É um dever que o Estado tem rejeitado há algum tempo. Portanto, vamos apelar à serenidade e também um exame de consciência dos nossos dirigentes para ver se colocam o povo como prioridade, esquecendo essa política de necropolítica. Portanto, a impressão que tenho depois de ouvi-lo é que há duas Angolas, não é? Estamos aqui a falar de Angolas diferentes. Eu, por exemplo, estive a semana passada, fui tratar os ouvidos no Hospital Maria Pia. Não sei onde é. Olha, eu fui para lá quando eram 6 horas, não é? Tinha que lá estar muito cedo e saí de lá por volta das 14, 15 horas, só para a marcação da consulta. Para fazer a lavagem, era apenas uma médica, não é, que atendeu mais de 50 pacientes. Ela é impaciente também. Portanto, essa Angola que eu falo, quando me pronuncio, não estou a falar de uma Angola utópica. Eu fui estudando também no sistema de ensino público e também, se eu tiver que falar da educação, vou falar do que eu vivi. Então, há duas Angolas. A Angola do MPLA, que tudo está bom, não é? E a Angola do povo, que vivem as amarguras do regime. Portanto, relativamente à questão quando me referia que o presidente João Lourenço não é um ator, não é, mais aconselhável para resolver essa questão, é por conta mesmo do prestígio, porque há 13 ou 15 anos atrás, um pronunciamento do presidente de Angola tinha efeito imediato. O efeito era mesmo imediato. Mas o João Lourenço não soube capitalizar essa influência, essa projeção que a gente teve. Não soube, infelizmente. Então, as consequências serão nefastas caso, como já disse, a questão da solução. O nosso colega falou em solução, que nós não apresentamos solução. Caro jornalista, repara, eu estive a analisar a dotação orçamental de hoje é de 2025 e como foi dividido, como foi feita a dotação orçamental. Para o gabinete do presidente da República foram alocados 30 bilhões de kwanza. Para o gabinete da vice-presidente, 10 bilhões de kwanzas. Para a educação, 2 bilhões de kwanzas. Para a agricultura, 1 bilhão de kwanzas. Para a saúde, 8 bilhões de kwanzas. Então, me pedem solução. Claramente que com estes dados, e o relatório de dotação orçamental é público, todo mundo pode ter acesso. Não é? Quando um presidente é capaz de alocar 30 bilhões só para o seu gabinete, não se entende se é para comprar o que é. E o Ministério da Saúde, o presidente aloca 8 bilhões, vai nos dizer que está fazendo um grande esforço, que só ele é que vê para a questão da saúde. Portanto, os governos africanos, infelizmente, têm essa questão. Nós estamos a viver num período que muitos autores chamam de o paradoxo da abundância, não é?
por um lado, temos muito dinheiro de facto, mas esse dinheiro vai se restringindo para um grupo de pessoas, não é? Por outro lado, temos um grupo miserável que vão continuando na miséria. Então, é o paradoxo da abundância. Temos muito, nós, infelizmente, somos magníficos e também miseráveis. Portanto, fica difícil levar a sério, agora eu digo, levar a sério as pretensões desse executivo, quando eu olho para isso. E já mesmo para terminar, temos a questão da subalternização da nossa Assembleia Nacional. A nossa Assembleia Nacional devia desempenhar um papel fundamental. O nosso sistema foi concebido na perspectiva da check and balance, ou seja, está o Poder Executivo, está o titular do Poder Executivo com as suas decisões, mas está a Assembleia Nacional que procura frear os instintos, não sei se diria humanos, mas parecem... de insaciabilidade de colocar a mão ao erário público. A Assembleia Nacional seria o check and balance, seria a Assembleia a vetar, a escrutinar como se gastam os dinheiros do país. Mas, infelizmente, criou-se um acórdão, creio que é o acórdão 318, não é? Que bane a Assembleia Nacional de fiscalizar os atos do titular do Poder Executivo. E os problemas começam ali. Por isso é que a lei entra, por exemplo, a proposta da dotação orçamental entrou para a Assembleia Nacional e saiu de lá como entrou, sem alteração de uma vírgula. Tá vendo? Por quê? Porque a nossa Assembleia Nacional está subalternizada e o problema começa na fiscalização. Não há fiscalização. Mesmo esses 8 bilhões de kwanza para a saúde, não há fiscalização. Infelizmente, o povo angolano vai continuar a viver nesse espírito de hipocondria, não é? Porque a situação há de continuar a piorar. Por quê? Por conta disso que eu falei no início. Não ouvirem os outros. Okay. Obrigado, doutor Mabanza. Kambaka, como é que olha para as declarações de Ebo? 30 segundos mesmo já e vamos para o próximo tema. Não, eu entendo o doutor Ebo porque... Caebo, sem desculpa, porque está a atacar aquilo que o Executivo tem como objetivos. E penso que só não o faz muito bem porque não reconhece aquilo que o Executivo tem vindo a fazer. E quando eu digo que as suas opiniões não devem ser levadas a sério, é no sentido de que, embora sejam respeitáveis, não é? Só não devem ser levados a sério porque não são motivadas por lógica, é nesse sentido. Portanto, elas são respeitáveis. Nós não temos que poupar nada. O que está em jogo é a vida dos nossos companheiros, nossos irmãos. Não podemos. Euforia, sem necessidade de uma análise profunda. Veja o que acontece. Tudo ou por nada, o Executivo não faz nada. Portanto, essa afirmação, é claro que não é uma afirmação séria. O doutor fala das infraestruturas. Hoje por hoje... para todos, sim, hoje por hoje temos... Ponto de vista. Não, vou já chegar até aí. Gostava que me permitisse que eu pudesse dar aí alguma chega naquilo que o doutor Caebo esteve a dizer. Hoje por hoje, quem reclama sobre as infraestruturas no âmbito dos hospitais. Hoje quem reclama sobre o combate à corrupção. Hoje quem reclama sobre o combate ao contrabando de combustíveis e outros programas que o Executivo levou a cabo para, portanto, no fim, termos um benefício. Portanto, só não querem citar esses benefícios porque eles querem aproveitar-se do facto de que quando o que está em jogo é a vida dos nossos irmãos, não podemos poupar esse governo. E quando uma doença de muita pouca vergonha, não vamos poupar esse governo. Não faça isso. Os que estão a morrer são teus companheiros, são teus irmãos. Não faça isso. Quando estamos a morrer, não podemos poupar esse executivo. O que está em jogo é os nossos irmãos. Quando chegou não aqui, tem que ter sentimento. Não fez isto, mas não eu tem fiz. que ter sentimento. Eu fiz isto. Você está... O MPLA está alegre. E quando as pessoas estão a morrer... Eu não estou a dizer.